Quem sabe entre nós há alguém que disse assim: olha, pastor, eu só vim aqui hoje porque Deus me mandou e essa palavra hoje foi só para mim. Sabe, tem aquele dia que a gente vai para o culto, que a gente recebe a palavra e a gente diz assim: foi para mim. Meus queridos, nós estamos seguindo esta série de mensagens, Como Alcançar o Seu Pleno Potencial. Tem abençoado suas vidas? Eu, inclusive, a mensagem que preguei domingo passado pela manhã, depois à noite fui pregar em uma outra igreja também, foi uma bênção, né? Nós a usamos outra vez, assim como ontem, porque achei que ela foi de bênçãos para nós, aquelas flechas mal atiradas, só 3, não é? Que aquele rei resolve atirar ao chão. Foi assim, para mim, uma experiência muito linda e desafiadora, porque eu fiquei pensando, será que eu faria diferente do rei? E aí, porque ele só atirou 3 vezes as flechas ao chão, a bênção dele foi pela metade e não completa. E aprendemos então que precisamos ser bem dependentes de Deus. A nossa fé precisa ser sempre firme, criatividade, persistência. E hoje eu quero falar sobre o cuidado de sua automotivação. Na verdade, eu sou muito resistente a palavras como estas que falam da nossa motivação pessoal, porque eu entendo que mais do que a automotivação, nós precisamos da motivação que vem do alto para nós. Mas, entendendo que eu tenho uma parte nesse processo, entendendo que a minha vida, ela é uma parceria entre o que Deus faz e o que eu faço, entre o agir de Deus e a minha cooperação com Deus, eu então ousei colocar este tema: cuide de sua automotivação. O texto que separei é um texto que nos ajuda a pensar. Está em Neemias 4, verso 10, e diz: o povo de Judá cantava uma canção assim: os carregadores já estão cansados, e há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Vocês imaginam que é exatamente isso que estava acontecendo? Havia uma musiquinha que já estava fazendo parte do cotidiano dos trabalhadores, que foram ajuntados por Neemias, alistados por Neemias para a construção do muro. Provavelmente esse deveria ser o 26º dia. Eles estavam na metade do tempo, porque em 52 dias todo o muro foi completo. Mas quando chegou ali pela metade desse tempo, devido aos esforços intensos, ao cansaço que começou a bater sobre eles, algumas críticas que estavam vindo de fora, eles resolveram fazer uma musiquinha. E aí o autor bíblico registra, e a música é essa: o povo de Judá cantava assim: os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção desta muralha, quando vamos terminar? Aí eu pergunto, você já passou por algum momento na sua vida desse jeito? Onde o cansaço começou a abater sobre você e afetou o seu emocional? Você já teve vontade de desistir, ou do emprego, ou da empresa, ou do projeto, ou de algum aspecto da sua vida? Ou talvez você tenha entrado num momento emocional tão cruel que você já pensou até de desistir da vida? Nós temos hoje dados estatísticos de que realmente a depressão hoje ela é muito maior do que antes da pandemia. O número de pessoas que sofrem de depressão não só aumentou, triplicou no mundo inteiro. Há um certo abatimento emocional, uma tristeza que vem assolando as pessoas, porque temos que, de fato, repensar a vida, e não é fácil. E quantas vezes a gente vem e ouve esta voz: jogue a toalha, desista, pare o que você está fazendo,
Não é hora de você continuar, mas é hora de você parar. Você não está vendo que não está dando nada certo? E o povo cantava a canção: nós já estamos cansados, esse muro não termina, mas as nossas energias já se acabaram. Pensando nisso, eu quero trazer à minha memória, trazer à sua memória, trazer à memória de todos nós alguns ensinos que nos ajudam a manter a nossa motivação pessoal, sabendo que a motivação que precisamos, ela não é necessariamente interna e nem necessariamente externa, mas ela é eterna, ela vem de Deus para nós. Amém? Glória a Deus por isso. Quais são alguns ensinos preciosos? Primeiro deles, lembrem-se que os nossos sentimentos não são confiáveis. Vamos dizer juntos? Lembrem-se que os nossos sentimentos não são confiáveis. Esta frase, ela se baseia em versículos da palavra que eu vou trazer para você aqui. Um deles em Provérbios 25, verso 28, que diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Está falando de emoção, de autocontrole, de domínio. Provérbios 3, verso 5 diz, vamos ler juntos esse verso, todos nós? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O primeiro texto fala que quando nós deixamos as emoções nos levar a decisões, nós nos tornamos desgovernados ou vulneráveis a situações embaraçosas. Nós somos como cidades que têm os muros derrubados. Nas guerras antigas, as cidades que conseguiam ter os seus muros estavam muito bem protegidas. E quando algum exército inimigo conseguia derrubar os muros, então a invasão ficava fácil de acontecer e a destruição daquela nação, daquele povo, daquela cidade era muito rápida, porque eles não tinham mais como ter uma cerca em volta delas, ou em volta deles como povo. E aí a Bíblia está dizendo que se eu me deixo ser levado pelos meus sentimentos, e ao invés de ser dirigido pelos meus pensamentos, pelo entendimento, pela razão, mas eu deixo que as emoções me governem, então a minha vida fica como uma cidade sem muros. Ela fica vulnerável a ataques, a destruições, a desânimo, a decisões precipitadas, uma série de coisas. E no segundo verso, nós somos chamados a não confiar no coração da gente ou no entendimento pessoal da gente, mas a confiar no Senhor. Ele tem a última palavra, Ele tem a orientação segura. E aí a Bíblia vai confirmar esta realidade que os nossos sentimentos não são confiáveis nesse versículo de Provérbios 14, 13. Esse verso ele é muito interessante, olhem bem para esse verso. Mesmo no riso, o coração pode sofrer. Você já viu aquela pessoa que é muito sorridente, mas você para conversar sério com ela 5 minutos e ela se desmonta em lágrimas, em choro, porque, na verdade, o seu coração está triste, a sua alma está ferida, o seu mundo está desmontado dentro dela, e ela sorri só para que não demonstre tudo que está acontecendo no seu coração. É isso que o texto diz. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e olham bem, e a alegria pode terminar em tristeza. A Bíblia está dizendo, então, que a vida ela é complexa e que os nossos sentimentos, eles se misturam constantemente. Alguém disse que a nossa vida é como se fosse uma montanha russa. Você, em algum momento, está lá em cima, em outro momento, você está lá embaixo. Ou seria como uma linha férrea que tem 2 trilhos. E num dos trilhos, você teria ali o bom, o que deu certo, o positivo. No outro, você tem o ruim,
o desgastante, o doloroso, o que traz desgaste. Então, em todo tempo, nós lidamos com sentimentos que estão aí numa gangorra: alegria, tristeza, sentimento de que deu tudo certo, sentimento de que tudo desabou. E é nesse processo que muitas vezes tomamos decisões na vida. E a Bíblia está dizendo que eu não posso deixar que os meus sentimentos governem as minhas decisões. Olhem bem o que a Bíblia diz dessa mistura, Romanos 12:15. Alegre-se com os que se alegram, chorai com os que choram. Quantas vezes, como pastor, você tem que estar no momento de lágrimas com as suas ovelhas, e você sai dali e tem que estar no momento de alegria com as suas ovelhas por uma conquista. Você termina um telefonema difícil, desafiador, onde você chora com o que está chorando. E aí você vai para um outro telefonema, aí você sorri porque houve uma grande vitória, uma grande conquista. Ou seja, os nossos sentimentos estão sempre numa gangorra. E se nós decidirmos a vida pelos sentimentos da gente, a gente pode tomar decisões das quais nós venhamos nos arrepender. Então, nesse momento precioso da vida em que a gente precisa se automotivar, a gente precisa lembrar sempre que não são os sentimentos que a gente deve confiar, mas sim no que é lógico, no que é razoável, no que decidimos como Deus, decisão de Deus para a nossa vida. A segunda lembrança é que a vida é feita de realidades opostas. Vamos dizer essa frase juntos? Lembre-se que a vida é feita de realidades opostas. Mateus, me dá um pouquinho mais de retorno para mim, tá? Parece que eu não estou ouvindo, vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo aí? Então tá ótimo, mas sou eu que estou precisando de retorno aqui. E aí diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 3, de 1 a 6, há um momento ali que falta uma palavrinha, o erro foi meu, não é do pessoal lá da mídia, diz assim: há um tempo para tudo. Vamos ler juntos? Há um tempo para tudo e uma estação para toda atividade debaixo do céu. Olha que coisa linda, um tempo de plantar, mas há um tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo de derribar e um tempo de reconstruir. Há um tempo de guardar e há um tempo de jogar fora. Podem perceber aí claramente como a vida é feita de realidades opostas e contraditórias? A gente vive esse negócio, plantar é tão bom, mesmo que seja aquelas plantinhas que você plante lá na sua casa, mas quando chega a hora de arrancar é tão difícil. Arrancar aquela verdura que você plantou, arrancar aquela planta ornamental que você plantou, mas chegou o tempo dela, ela esgotou o seu tempo de existência, você tem que arrancar e plantar uma nova planta, reorganizar tudo, e aí você sofre, porque plantar é bom, arrancar o que se plantou não é fácil. E aí diz o texto, há tempo de você jogar no chão, e é um tempo difícil, porque é muito mais fácil ou melhor quando você está levantando, construindo, reconstruindo, mas é muito complicado quando você tem que jogar no chão. O texto diz que há tempo de guardar e tempo de jogar fora o que se guardou. Quantas vezes na vida há mudanças, como a gente tem percebido até no nosso ambiente de família, pessoas que estavam num tamanho de casa, numa residência, e de repente tomam uma decisão de morar numa outra casa menor, num outro ambiente, e aí você guardou uma série de coisas por 10 anos, por 20 anos, por 30 anos, e agora você vai para outra casa e lá não cabe a metade das coisas que você tem, e ainda você tem que comprar coisas novas para que se encaixe naquele ambiente. Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora aquilo que se guardou. E a Bíblia está dizendo, então, você sabendo disso, você vai encontrar o equilíbrio na sua vida para que você, então, tenha motivação, não se deixe levar pela desmotivação. Paulo vai dizer que numa situação como essa, em que ele pode ter fartura ou falta de coisas, que ele pode estar livre ou preso, que ele pode ter amigos em volta dele ou não ter amigos, ele então teve a máxima dele que a gente usa muito e a gente esquece que foi num contexto assim que ele disse: eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, olha, quando as realidades são opostas, quando você vive mundos diferentes, use a sua fé, o seu equilíbrio e mantenha serenidade, sabendo que em todo tempo Deus está com você. Em todo tempo a graça de Deus está com você. A bênção de Deus está com você. Eu posso, digamos juntos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bênção de Deus, amém? A terceira lembrança é lembrarmos que é nos desertos que o nosso caráter é construído. Não é nos momentos mais tranquilos que nós aprendemos a paciência. Ou não são nos momentos mais tranquilos, melhor, corrigindo o português, né? Não são nas circunstâncias tranquilas e serenas que nós aprendemos a esforçarmos-nos um pouco mais. Não é na zona de conforto que nós damos o nosso melhor. Mas quando nós somos desafiados, quando nós estamos vivendo uma crise, quando nós estamos vivendo uma situação nova na nossa vida, é que nós temos o nosso caráter construído. A Bíblia não fala que devemos ser pacientes, que a gente deva ser corajosos, que a gente deve ser perseverantes, resistentes, mas como vou provar que estou crescendo se eu não estive ainda no teste do crescimento? Como vou provar que eu já aprendi a dirigir se eu não peguei um trânsito pesado ainda ou uma autoestrada? Como é que eu vou saber se eu sou paciente se eu nunca passei por uma situação onde eu tive que exercer paciência? Como é que eu sei que eu sou bom, bondoso, misericordioso se eu nunca precisei liberar perdão, nunca fui confrontado na minha vida? No deserto, o nosso caráter está sendo formado. Hebreus 3, verso 8 diz, não endureça os seus corações. Está falando do período do deserto, durante o tempo de teste no deserto. E a gente tem aprendido que as grandes conquistas da vida elas são produzidas por grandes desafios da vida. Por desconforto, desajuste, você corre risco, você vive algo que te incomoda, você sai da zona de conforto, e é nessa hora que você produz algo que você nunca imaginou. Produz um texto que você vai olhar e diz assim, fui eu mesmo quem escreveu. Produz uma obra que você diz, isso é resultado da minha criatividade, eu fui capaz disso tudo. Produz relacionamentos que você nunca imaginou que iriam acontecer na sua vida, mas na crise Deus fez surgir uma amizade que você diz, esta aqui é a amizade para a vida inteira, até para a eternidade. O nosso caráter é construído em momentos assim. Não é? A gente tem aqui o grande exemplo do parto, né? Para que haja a alegria da chegada de uma criança, um menino e uma menina, é assim que Deus faz, né? De um menino ou de uma menina, naquela experiência, a dor do parto é intensa. Mas vem a alegria de ver a criança nascendo e a mamãe logo esquece todas as dores do parto, porque vê que chegou ali alguém tão precioso, uma criança, um bem do Senhor, algo extraordinário. Ela disse assim, nunca mais eu vou ter filhos. Aí passa um tempinho, já fica querendo ter o segundo. E depois passa mais um tempinho, já quer ter o terceiro. Tem gente que já tem mais do que 4, que 5, que 10. A Bíblia chega a nos dizer que todas as coisas, olha isso, é palavra de Deus para a gente. Todas as coisas, vamos dizer juntos? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê que Deus usa essas realidades opostas da vida e desafiadoras para que você amadureça espiritualmente? Você crê nisso? Você crê que enquanto tudo isso está acontecendo, Deus está trabalhando em você? Eu disse ontem lá na igreja que muitas vezes a gente quer chegar ao fim do processo, mas é no processo que Deus está interessado, porque no processo Ele não está cuidando do resultado final, mas enquanto eu estou no processo, Ele está cuidando de mim. Ele está agindo na minha própria vida, Ele está trabalhando no meu caráter, na minha maturidade cristã, na minha dependência dEle, na pessoa que Ele quer que eu seja.
Há um verso lindo da Bíblia que Isaías 40, verso 31 registra: mas os que esperam no Senhor, digamos juntos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A quarta lembrança no processo da automotivação é lembrar quem é o Senhor de sua vida. Lembre-se, quem é o Senhor da sua vida. Quem que tem a palavra final? Quem tem a liderança sobre você? Quem tem o governo sobre quem você é, sobre o que você realiza, sobre os desafios que você enfrenta? Quem tem a última palavra? Em Colossenses 3, 22, 23 e 24, Paulo estabelece estes ensinos sobre o relacionamento do líder e do liderado, do senhor e do servo. Ele diz: escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores humanos. Não obedeçam somente quando eles estão olhando vocês, só para ganhar a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do respeito que vocês devem ter pelo Senhor. E olha o que ele diz: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem fazendo para o Senhor e não para as pessoas. Lembrem-se de que o Senhor os recompensará. Paulo está nos ensinando um princípio de senhorio e aquele que é o súdito, o rei e o súdito, aquele que manda e aquele que é o que está sob submissão. Nós não estamos aqui defendendo jamais a questão escravagista, não é essa questão que eu quero frisar no texto, mas o princípio da submissão ao nosso líder, ao nosso Deus, ao nosso Senhor. O servo obedece, o servo faz o que o Senhor manda. A alegria nossa é fazer o que Deus quer que façamos, ou deveria ser. Então a pergunta que a gente tem que fazer na nossa vida não é o que é que Deus está fazendo comigo, por que isso está acontecendo comigo, mas a pergunta é: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ou seja, qual é a minha motivação ao fazer o que eu faço? É porque eu quero que os outros me aplaudam, eu quero provar que eu sou capaz, por alguma outra razão financeira, porque eu quero me tornar muito bem de vida, enfim, ou é porque Deus me deu uma missão e um propósito, e eu quero cumprir esta missão e um propósito. Seja em que profissão for, em que atividade profissional você estiver envolvido, em que área você estiver, a pergunta é: por que eu faço o que eu faço? Se essa resposta for boa, a minha motivação vai ser boa. Sabe, eu posso trabalhar sendo coach das pessoas, na área física, e eu posso estar ali fazendo algo que vai abençoar pessoas, porque eu quero a aprovação de Deus nisso. Eu vou poder ser o advogado, o construtor, o professor, eu vou poder ser a dona de casa, eu vou poder ser o comerciante, enfim, seja em que área da vida você estiver atuando. Você tem que estar sempre se perguntando: por que eu faço o que eu faço? E se você entender que Deus te deu isso para fazer, que a sua motivação é agradar a Deus, é glorificar o nome de Deus, você vai vencer as lutas e você vai superar todas as dificuldades. O desânimo pode vir, mas ele vai embora da sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Tem momentos difíceis, todos passamos, mas nós sabemos quem é o Senhor da nossa vida. Pergunte a Paulo por que ele viajou a pé por tantos lugares. Por que ele suportou tantas prisões, surras, apedrejamentos e naufrágios? Paulo, por que é que você ficou sem comida, sem lugar para dormir, sem conforto, sem segurança? Por que você apanhou tanto e por que você nunca desistiu? Podia ter desistido, não podia? Só o Senhor me chamou, mas olha, não estou entendendo bem. Foi para apanhar que Ele me chamou? Para ficar preso? Para passar necessidades? Para ter dificuldades? Para que as pessoas se oponham ao que eu estou fazendo? Não! É porque Ele sabia que a sua vida
estava debaixo dos olhares do seu Deus, e ele era servo de Jesus. Ele diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, ou seja, eu cumpri na minha vida o que Deus me deu para cumprir. Isso faz toda a diferença. Isso nos traz automotivação, mas sobretudo motivação eterna, porque vem de Deus para nós, para seguirmos com a nossa vida. Um dia ouviremos do nosso Senhor: bem-estar, servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo do Senhor. Desfrute de todas as bênçãos que eu preparei para você. A mesa está posta. Há festas, há danças, há celebrações, há alegria, há música especial. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus nos dirá isso, amém? Glória a Deus. É uma motivação diferente. Eu vou caminhar mais um pouquinho, eu tenho um pouquinho mais de tempo. Lembre-se da eterna diferença que a sua vida e as suas escolhas, aí está o português errado, estão fazendo. Por favor, corrija aí, não é está, estão fazendo. Lembre-se da... Bom, assim, está correto o português, da eterna diferença que a sua vida e suas escolhas está fazendo, porque está correto, viu? Está fazendo. Segundo aos Coríntios 4,15 diz: tudo isso aconteceu para o bem de vocês. Paulo está falando de sofrimentos. Paulo está falando de lutas que ele passou, de dificuldades que ele enfrentou, de situações adversas. Ele diz: tudo isso está acontecendo para o bem de vocês, mas está acontecendo de ruim com ele, de difícil com ele, de desafiador com ele. Mas olha a visão que ele tinha. Tudo isso está acontecendo para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus atinja cada vez maior número de pessoas, e estas ofereçam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Não há lugar para egoísmo na vida de quem quer agradar ao Senhor. Não tem. Não há lugar para comodismo para quem quer agradar ao Senhor. Mas a vida daquele que quer fazer o que Deus quer, o que vai motivá-lo é o altruísmo que vem de Deus. Sabe, algo que você está vendo para fora de você, o que eu estou fazendo, ele vai importar para o outro, vai trazer bênção para o outro, vai fazer com que o outro conheça Deus, conheça o poder de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, as misericórdias de Deus. É uma visão tão desafiadora, porque aí nada nos tira a motivação. Sabe, eu estou fazendo alguma coisa que vai fazer com que alguém que eu talvez nem conheça direito vai conhecer Jesus. Vai fazer com que alguém que eu nunca imaginei que entrasse na minha vida se torne parte dos meus relacionamentos, porque agora também é filha de Deus, é filho de Deus. Paulo está deixando claro para que tudo isso está me acontecendo para que a graça de Deus atinja mais pessoas. E mais pessoas vão oferecer orações de agradecimento e vão também viver para a glória de Deus. Sabe que visão é essa? Eu faço parte de um plano muito maior do que o que eu imagino que faço. Eu faço parte de um plano de Deus de redenção de pessoas de todos os lugares, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, que estaremos um dia com o Senhor nos céus. É nesse plano que eu estou nele. Este é o plano de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? Por isso, algo grande, desafiador, maior do que a gente. E aí essa visão em perspectiva me ajuda a enfrentar o tempo que eu passo. Algumas vezes eu fico olhando uma história como lá, viu, Lucas 72, Mateus, 72 anos da igreja, e aí o pastor que estava lá com a gente começou a citar o nome de todos os pastores, eu até brinquei com ele, você era membro fundador aqui também, né? Que 72 anos, ele citou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto pastor, até o seu pai, que foi o pastor lá também, o pastor atual. São muitas vidas que passam por um projeto e a igreja vai vivendo momentos diferentes, desafios diferentes. E eu disse para aquele pastor, o momento da igreja hoje não tem nada a ver com todos os momentos já passados. O que vocês estão celebrando virou história, ponto, acabou.
Porque o mundo que a gente está vivendo agora é um mundo totalmente novo. A gente já nem ouve mais falar que é o novo normal, porque é tão normal já, a gente já está tão acostumado já em viver essa realidade que a gente já nem lembra mais que estamos vivendo numa pós-pandemia. Num período de uma guerra onde ninguém pensou que seria tão grave assim no mundo que a gente está inserido nele. Mas para esse tempo Deus nos chamou e nós fazemos parte de um plano maior de Deus, que é a salvação de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Aí o que a gente tropeça aqui dói um pouquinho, a gente, não, mas isso aqui não importa, eu estou enxergando coisa maior lá na frente. Ah, mas alguém me falou algo que me ofendeu, eu não vou nem me importar, porque tem coisa maior acontecendo. Sabe, quando uma causa maior nos move, as causas menores acabam perdendo o sentido da nossa vida. Nós não gastamos o tempo da gente envolvido em coisinhas, porque nós enxergamos coisas maiores. Nós somos parte de um grande plano. Este plano é de Deus para nós. E em último lugar, se não lembrarem de tudo, é tanta lembrança, né? Tem aí para quem tem o Fique por Dentro, o esboço, para você rever, pensar. Mas em último lugar, lembre-se das nossas recompensas eternas. A Bíblia diz, e segundo aos Coríntios, que também tem a ver com o sofrimento de Paulo. Ele diz, e essa pequena e passageira aflição que sentimos. Olha a visão dele. Vamos ler juntos? E essa pequena e passageira aflição que sentimos vai nos trazer uma enorme e eterna glória, muito maior do que o sofrimento, porque nós não fixamos a nossa atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. O que pode ser visto dura um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Glória a Deus, meus irmãos. O segredo de permanecermos fazendo a coisa certa e não a coisa errada, o segredo que nos leva a confiar que a palavra de Deus é eterna e não duvidar dela, o segredo para que a gente consiga vencer as tentações e buscar viver em santidade, o segredo para que a gente continue amando a Deus e a igreja de Deus, o segredo para que a gente continue cultuando o Senhor, nos entregando aos ministérios da igreja, de adoração, de celebrando, de células e tantos mais. O segredo que faz com que a gente doe os nossos dízimos e as nossas ofertas. O segredo para que a gente continue cuidando da vida moral, da vida total dos nossos filhos, dos nossos netos. O segredo é que nós sabemos que nós temos um lugar de chegada. O que se pode ver dura um pouco, mas o que não se pode ver dura para sempre. Paulo chama aquelas surras dele de dificuldades momentâneas. Paulo chama aqueles momentos de escassez da sua vida de dificuldades momentâneas. Esse camarada era bom demais, não é? Resistente demais, forte demais. Mas, na verdade, a força dele vinha do Senhor. Ele declara, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Hebreus 12 vai dizer que Jesus suporta a cruz pela alegria que ele esperava viver depois da cruz. Está lá na Bíblia. Jesus automotivava, ele passa pela cruz, ele recebe aquelas cusparadas no rosto, ele é maltratado, xingado, humilhado, aquela coroa de espinhos doída sobre a sua cabeça, o sangue escorrendo na sua testa. Ele passa por tudo isso e a Bíblia diz, pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Ele tinha uma visão do depois. Alguém disse que só consegue ver o invisível, só aquele que vê o invisível pode realizar o impossível. Só aquele que tem uma visão da eternidade, da grandeza que é uma vida eterna com Deus, consegue passar por situações tão desafiadoras no mundo que se está vivendo.
Segundo aos Coríntios 4, verso 1. Nesse mesmo capítulo, Paulo diz assim: nunca ficamos desanimados, pois Deus, na sua misericórdia, nos deu esse trabalho. Eu fiz a minha tradução desse texto, minha versão. E diz assim: nunca ficamos desanimados, pois Deus, na sua misericórdia, nos deu esta missão de vida, nos deu esse ministério, nos deu esta profissão, nos deu esta oportunidade, nos deu esta razão para viver. Você recebe essa palavra na sua vida? Porque por algo maior nós passamos pelas dificuldades que são grandes, mas ficam pequenas diante da grandeza de Deus. Termino trazendo para você, já que você tem que lembrar de tantas coisas, termino trazendo para você a lembrança da graça de Deus. Não jogue a toalha. Não desista. Eu digo para você, e Deus está dizendo para mim e para nós, para todos nós. Assumir, por exemplo, funções como a que a gente está agora, como presidente da Ordem dos Pastores do Brasil, a gente só faz mesmo por ministério. Porque não há salários nisso, vocês sabem disso, né? Mas há uma missão, há um propósito. E a gente só vai entender isso depois que o tempo passa. Talvez daqui, quando já não for mais o presidente, eu vou olhar para trás e agora eu entendi. Há coisas da nossa vida que a gente na hora nem entende, mas Deus vai fazendo. Então quero lembrar para mim e para você duas coisas, que são dois benefícios da graça de Deus para nós, que devem nos manter motivados, nos manter ligados, nos manter firmes no caminho, sem desistir, sem jogar a toalha. Duas coisas. Primeiro, eu não tenho que provar o meu valor para ninguém. Amém? Você não tem que provar nada para ninguém, esquece isso. Se livre dessa armadilha, porque senão você vai ficar num ativismo, você vai fazer coisas que você não deveria fazer, você vai gastar o seu tempo de maneira que você não devia gastar, você vai encher sua agenda de coisas para fazer e no fim das contas você vai ficar esgotado. Você não tem que provar o seu valor para os outros. O seu valor para Deus não está baseado na quantidade do que você faz, mas no cumprimento da vontade dEle, do propósito dEle, da missão dEle para você. Amém? Segunda coisa, eu não tenho que me basear nos meus fracassos. Todos fracassamos. Talvez você esteja até vivendo um momento de baixa, de fracasso, de frustração. Porque todos fracassamos em alguma área, em algum momento, em alguma realidade da nossa vida. Não acertamos todas as decisões. Algumas vezes fracassamos em algum aspecto das finanças, dos relacionamentos, do projeto pessoal, da vida profissional. Mas não é para a gente ficar de cabeça baixa, não é para a gente ficar deprimido, mas para a gente deixar que a graça de Deus inunde a mente e o coração da gente e nos ponha de pé de novo. E a graça de Deus é suficiente para nos levantar. Paulo declara com sabedoria, ou melhor, Deus fala para Paulo, né? E diz: Paulo, fica tranquilo, esse espinho você vai ter ele para o resto da tua vida. Essa dificuldade você não vai viver sem ela, mas a minha graça te basta. Vamos dizer juntos? A minha graça te basta. Há dias na nossa vida que é só pela graça, porque o nosso passado nos condena, porque o nosso presente não nos dá a expectativa de que vai dar certo. Outras vezes o nosso passado nos dá um otimismo tão grande, mas também não resolve o problema, porque o que já passou, agora é o momento. Então, seja porque a gente deu muito certo no passado ou porque deu tudo errado no passado, não vamos deixar que o passado nos defina, mas que a graça de Deus nos mova, nos conduza em vitória, nos conduza em triunfo. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Essa semana deu vontade de desistir. Muitas vezes o casamento passa por crises tão difíceis. Muitas vezes a vida profissional está sendo assim tão amarga, tão difícil.
Deus tem propósito em todas as coisas, mas uma das coisas importantes na vida é a persistência. Se a gente sabe que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, se a gente sabe que o que a gente está fazendo tem a aprovação de Deus, tem a ver com o que Deus tem para a gente dentro de um plano grande, macro, maior de Deus para nós, Ele vai nos abençoar. Você vai ser renovado em sua energia física, emocional. Talvez você precise descansar um pouco, faz parte da vida. Elias viveu um momento tão desafiador que ele desejou morrer. Ele tinha lutado contra 400 profetas de um Deus estranho, venceu todos eles em nome de Jesus. Agora ele está sozinho, abatido. Ele disse: olha, acho que só ficou eu mesmo, é melhor que eu morra. Mas aí o Senhor lhe orienta, depois daquele sono, coma um bocadinho. Os anjos lhe deram uma refeição gostosa, provavelmente suculenta, e ele dormiu por muito tempo. Depois que ele dormiu, ele acordou e o Senhor lhe disse: agora segue em frente, porque você ainda tem muita coisa para fazer. Sabe, de vez em quando descansar faz bem, mudar o foco faz bem, mas nunca abrirmos mão da graça de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus, da visão de que estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Eu quero orar nessa hora. Quem sabe entre nós há alguém que disse assim: olha, pastor, eu só vim aqui hoje porque Deus me mandou, e essa palavra hoje foi só para mim. Sabe, tem aquele dia que a gente vai para o culto, que a gente recebe a palavra e a gente diz assim: foi para mim. É o seu caso hoje? Fique em pé no seu lugar para a gente orar por você, por sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém lá no seu lugar? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Pode ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Lá atrás, aqui na frente. Foi do Senhor para a sua vida hoje. Nós levantamos os marcos porque a gente precisa lembrar desse momento de Deus na nossa vida e na nossa história. Há mais alguém? Nós vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Tu preparaste o dia de hoje para todos nós, mas para alguns de nós, Tu preparaste uma mesa diferente. E a mesma comida que um está comendo, vindo da boca do Senhor, para outros é o alimento do dia, da semana, talvez do mês, do restante do ano, que vai fazer com que o fôlego seja renovado, a alegria restaurada, a direção retomada, o projeto retomado, a paz seja experimentada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abrace estes meus irmãos com os Teus abraços, acolha-os com Tua graça nessa hora. Pai, que nós não cantemos como os trabalhadores daquele muro, que estavam já cansados de carregar entulhos e o muro nunca terminava. 52 dias se passaram e aquele muro foi erguido, e o Senhor manifestou na vida daquele povo a Tua glória, o Teu sobrenatural, o Teu milagre. Pai, esse momento vai passar na vida dos Teus filhos. Os problemas não durarão para sempre, mas a Sua graça, o Teu poder e as Tuas misericórdias duram para sempre. Que firmados, ó Deus, na Tua graça, no Teu amor, nos Teus propósitos, na missão que o Senhor tem para cada um, que cada um saia daqui hoje tomando posse da vitória e vivendo o melhor de Deus para a sua vida, vivendo o sucesso pleno, a alegria plena, a realização plena do Senhor. Muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por este tempo. Louvado seja o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém.